Uma pesquisa realizada pela revista Inc. afirma categoricamente que, quando se trata de sucesso, a autodisciplina é muito mais importante do que a inteligência. Ao meu ver, podemos dizer que uma pessoa disciplinada enxerga o mundo de uma forma diferente. Uma pessoa disciplinada não vê problema em acordar cedo para adiantar o trabalho. Ela está ansiosa para fazer isso. Usar o seu tempo livre para praticar esportes? Isso não é um fardo para uma pessoa disciplinada. Ela adora fazer isso. Uma pessoa disciplinada foca em como isso o faz sentir, adora o efeito que tem em seu corpo, em sua mente e na sua autoestima. Atualmente, somos bombardeados com inúmeros exemplos de empresários, atletas ou artistas, pessoas que nitidamente escalaram as escadas do sucesso e se destacaram em sua própria área, mas todos eles tiveram que aprender isso com alguém, certo? Lá no passado, um especialista nos deixou um passo a passo para construir a disciplina, e é exatamente isso que eu vou compartilhar com você neste vídeo. Miyamoto Musashi foi sem dúvidas alguma um dos maiores samurais da história. Musashi ganhou seu primeiro duelo quando tinha apenas 13 anos de idade, e depois disso ele permaneceu sem derrotas por mais de 60 duelos. Suas conquistas na arte da espada não foram somente resultado de talento natural, mas isso foi uma prova da sua disciplina inabalável. Musashi via na autodisciplina mais do que somente uma ferramenta para atingir os seus objetivos. Para ele, era uma forma de defesa contra o sofrimento, porque quando somos disciplinados, somos melhores equipados para lidar com desafios e surpresas da vida. Algum tempo antes de falecer, Musashi escreveu uma obra chamada Dokodo, que quando traduzida de uma forma literal significa o caminho de caminhar sozinho. E foi nela que Musashi nos deixou os princípios que ele seguiu durante toda a sua vida para manter a disciplina e conquistar os seus objetivos. Esses ensinamentos são atemporais, e mesmo que a era dos samurais já tenha passado, os princípios de Musashi podem ser aplicados em nosso dia a dia para que desenvolvamos a disciplina. Então, hoje eu vou compartilhar com você alguns desses princípios. Eu quero que você construa uma autodisciplina forte o suficiente para você conquistar os seus objetivos. Até o fim deste vídeo, você vai entender muito além do significado de disciplina para Musashi. Você vai ser introduzido a formas de enxergar a vida que talvez nunca tenha pensado antes. Com isso em mente, vamos analisar juntos 5 princípios do Dokodo. O primeiro deles diz: aceite tudo do jeito que é. A vida que Musashi levou foi por natureza cheia de incertezas. Além de samurai, ele era também um artista, e isso significava que ele poderia muito bem estar um dia arriscando sua vida em um duelo e no outro apreciando a paz de um dia de leitura. Para ele, esta aceitação do momento atual não era somente um ato passivo, mas uma forma de disciplina. Significava reconhecer a realidade de cada momento e vivenciá-lo de maneira plena. Essa percepção de mundo não serve somente para os samurais que enfrentam situações de vida ou morte. É sim um princípio que pode ser aplicado aos desafios do dia a dia. Por exemplo, imagine que você está dirigindo para uma entrevista de emprego e de repente o seu carro para de funcionar. A reação imediata da maioria de nós é amaldiçoar a nossa falta de sorte, acreditar e dizer que isso só acontece com a gente. Musashi sugere que, ao invés de levar a situação como uma coisa ruim e frustrante, uma pessoa disciplinada vê isso como realmente é. O carro parou de funcionar e precisa de conserto. O foco então muda rapidamente para achar uma solução. Este princípio é também encontrado na filosofia estoica, e o pensador Epiteto resumiu muito bem em uma frase: nós não podemos escolher nossas circunstâncias externas, mas sempre podemos escolher como vamos reagir a elas. A ideia é curta e direta, mas ainda assim é poderosa. Nós podemos não ter controle sobre o que acontece conosco, mas nós temos o pleno controle sobre como reagimos aos acontecimentos. Uma pessoa disciplinada aceita a realidade e aprende a trabalhar junto com ela, e não contra ela. O segundo princípio de Musashi afirma: não se arrependa de nada que você já fez. O sentimento de culpa é um alerta que recebemos do nosso subconsciente quando cruzamos a linha da ética. Por exemplo, quando você discute com alguém e diz algo rude sem pensar e isto magoa a pessoa, se sentir culpado é natural. Isto mostra que você se importa sobre os impactos de suas ações e procura uma chance de se corrigir.
O problema é que geralmente confundimos o sentimento de culpa com o de arrependimento, e estes dois possuem funções muito diferentes. Culpa é uma resposta emocional que nos fornece informações úteis para o convívio em sociedade. Já o arrependimento, por outro lado, é um estado mental que não nos fornece nada. É como uma nuvem carregada pairando sobre os nossos pensamentos, tomando um valioso espaço em nossa mente e, o pior, impedindo a disciplina de aflorar. Para Musashi, se entregar ao arrependimento era perder o foco no presente, seja com o dinheiro perdido em investimentos de risco ou uma noite virada jogando videogames no dia anterior de um compromisso importante. O arrependimento não vai te ajudar a consertar nenhuma destas situações. Ao invés de ficar preso nesse ciclo vicioso de arrependimento, nós devemos nos focar em tomar atitudes para remediar a situação. Não tem nenhum problema em errar. O real problema é deixar que estes erros se tornem em arrependimentos e nos impeçam de evoluir e manter a disciplina. Nós devemos focar em apenas 3 coisas: aprender, melhorar e seguir em frente. Já o terceiro princípio de Musashi diz: não busque o prazer pelo prazer em si. Este princípio se resume a uma única palavra: dopamina, que, segundo o dicionário, está envolvido no controle dos movimentos, da emoção, da motivação e da sensação de prazer. Hoje, tudo gira em torno desta palavra. Você pode não perceber, mas é por esta palavra que o nosso cérebro busca quando pegamos o nosso celular a cada notificação, quando não conseguimos focar em assistir um conteúdo relevante ou uma aula que dure mais de 1 minuto. O nosso cérebro busca por essa dopamina barata e nós nos acostumamos a isso. No entanto, tornar a busca por dopamina ou prazer de fato o seu objetivo principal é um dos caminhos mais rápidos para o fracasso. Este caminho é altamente recompensador de imediato. É minado por vícios baratos, superficiais e prejudiciais, como alimentos hiperpalatáveis, drogas, conteúdo adulto, entretenimento sem propósito e assim por diante. Coisas que são imediatamente prazerosas são, em sua grande maioria, prejudiciais à nossa saúde no longo prazo, enquanto atividades que são inicialmente dolorosas, como ir à academia, praticar um esporte, trabalhar ou estudar, podem ser péssimas de imediato, mas recompensadoras no longo prazo. E por isso, uma pessoa disciplinada não busca prazer pelo prazer em si. Pelo contrário, ela busca atividades que o desafiem a crescer, atividades que podem ser dolorosas no começo, mas que proporcionam o prazer mais profundo ao longo prazo. O quarto princípio de Musashi afirma: para saber 10.000 coisas, saiba uma bem. No mundo em que vivemos, nós nos deparamos com um número muito grande de carreiras. As opções são quase infinitas, e é muito normal nos sentirmos atraídos por mais de uma opção. E ainda, além da carreira profissional, também temos outros interesses, seja esportes, computadores ou arte. E isso leva a nos aventurarmos em muitas áreas do conhecimento. Ter muitos interesses não é necessariamente uma coisa ruim. O problema está no que conhecemos como a síndrome do objeto brilhante, onde a pessoa pula de uma nova ideia para outra, abandonando a anterior assim que alguma outra coisa chama sua atenção. Para Musashi, isso não podia acontecer. Ele devotou a sua vida a se tornar um mestre na arte da espada. Dia após dia, ele treinou sem descanso. No entanto, é fácil esquecermos que ele também era um artista talentoso, um filósofo e um mestre estrategista. Por isso, podemos argumentar que saber uma coisa muito bem não significa se limitar somente à busca por um tipo de conhecimento. O que Musashi realmente queria nos mostrar é a importância da disciplina em aprimorar uma coisa por vez, e então dedicar todo o nosso tempo e atenção a esta coisa, até que nos tornemos mestres dela. Ao fazer isso, nós agora saberemos uma coisa. Isso tudo porque, ao aprender exaustivamente uma única habilidade, nós começamos a ver padrões que vão nos ajudar a aprender outras habilidades também. É a habilidade de aprender como aprender. O quinto princípio de Musashi diz: nunca tenha inveja. O que a inveja tem a ver com a disciplina?
Eu me fiz esta pergunta e, estudando mais a fundo os ensinamentos de Musashi, notei um certo padrão neles. A maioria deles não nos levam diretamente à disciplina. Eles focam nas barreiras que nos impedem de sermos disciplinados. E a inveja é, com toda a certeza, uma dessas barreiras. Imagine que você está rolando seu feed em alguma rede social e se depara com algum conhecido que está vivendo a vida dos sonhos, com um corpo sarado ou viajando para lugares que você almeja visitar. É muito fácil, nesses casos, sentirmos inveja. A síndrome do impostor nos diz que não somos bons o suficiente ou que não estamos conquistando coisas o suficiente. E é assim que a inveja nos distrai e não nos permite focar em nosso próprio caminho. Agora, imagine se Musashi tivesse passado o seu tempo sentindo inveja de outro espadachim. Ele teria se tornado o lendário guerreiro que conhecemos hoje? Provavelmente não. No mundo samurai, onde a vida e a morte estão separadas por uma linha muito tênue, não há espaço para tais distrações. Musashi focou em afiar as suas próprias habilidades, aperfeiçoando sua arte e procurando entender seus próprios pontos fortes e fracos. Sentir inveja teria sido um desperdício do seu precioso tempo e energia, recursos que ele pôde investir em se tornar a melhor versão dele mesmo. Com isso, vamos revisar seus ensinamentos. Os 5 princípios de Musashi são: aceite tudo do jeito que é, não se arrependa de nada que você já fez, não busque o prazer pelo prazer em si, para saber 10.000 coisas, saiba uma bem, e nunca tenha inveja. Talvez esses princípios não façam sentido para você, não a ponto de aplicá-los em sua vida. Porém, se você, assim como eu, deseja começar por algum lugar, faça como o 4º princípio nos ensinou. Aplique e se torne mestre em um deles. Depois disso, os outros se tornarão mais fáceis. Especialmente na era das redes sociais, assim como Musashi, você não pode se dar o luxo de desperdiçar o seu foco e permitir ser distraído pelo que os outros estão fazendo. Hoje, manter a disciplina é mais crucial do que nunca. Então, quando alguma coisa tentar desviar a sua atenção, lembre-se do foco inabalável de Musashi e se comprometa novamente com o seu próprio objetivo. Use isso como combustível para investir em você mesmo e se tornar o melhor samurai em sua própria área.